Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares. E é um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula de filosofia. Sejam todos bem-vindos de fato. Eu sou o professor Denilson e estamos iniciando hoje o segundo bimestre. Então, aluno, desejo a você sucesso nesse segundo bimestre e desejo também muito empenho, muita dedicação, muita coragem para estudar, correr atrás do conhecimento. Então, eu peço e agradeço a você pelo empenho e dedicação que você teve no primeiro bimestre. Muitos alunos, de fato, corresponderam e a gente fica feliz com o sucesso de vocês, certo? E estamos hoje, como eu já falei, iniciando o segundo bimestre, ainda alguns alunos online, só estudando através das videoaulas, mas eu peço a você, meu querido aluno, minha querida aluna, se você já tem possibilidade, condições de voltar para a aula presencial, volte, porque é na comunidade escolar, no contato físico, presencial mesmo, né, que a gente realmente gosta e que a gente sempre foi acostumado a estudar dessa forma. Então, se você já tem a possibilidade, tá com tudo bem com você, com seus familiares, então volte para a aula presencial, que você vai ser de fato muito bem acolhido e nós estamos aguardando você na aula presencial. Então, para essa aula, peço que você assista a videoaula até o final, com muita atenção, fazendo as suas anotações, fazendo a marcação no livro, nos textos que nós vamos ler, que nós vamos estudar, que nós vamos refletir, certo? E desejo e reitero para você dedicação, empenho, porque você sabe que uma das melhores coisas é a aquisição do conhecimento. Então, se você adquirir conhecimento, o conhecimento vai transformar sua vida, você vai ter o saber necessário para fazer os testes, fazer as provas e se preparar para as provas futuras, né? Para o Enem, para os vestibulares, para os concursos que vocês irão fazer daqui para frente. Então, veja que ter conhecimento nunca é demais. Quanto mais você adquire conhecimento, seja em qualquer área, seja filosofia, seja matemática, português, sociologia, todo conhecimento ele é bem-vindo e vai fazer você crescer, desenvolver, e você de fato vai estar preparado para as provas que virão. Então, meu querido, minha querida, vamos fazer das nossas aulas de fato uma aula de aprendizado. No final da videoaula você vai ter a possibilidade de interagir com o professor e conta comigo. Sempre digo que você pode contar comigo, estarei disposto a ajudar você a crescer, a se desenvolver intelectualmente, certo? Porque o conhecimento transforma a nossa vida e nós transformamos a vida do mundo, não é verdade? Então, vamos correr atrás do conhecimento e se prepara aí que a gente vai começar a nossa aula aí e nós vamos refletir juntos, tá bom? E com atenção, meu querido, minha querida, acompanhe essa aula, tá bom? Que vai dar início às aulas do que virão, tá bom? Esse primeiro assunto é a introdução aos conteúdos que nós vamos estudar durante esse bimestre. Então, com muita atenção, acompanhe essa aula. Assunto positivismo, página 4 a página 7. Sou o professor Denilson Batista. Meu aluno, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Entre os assuntos abordados pela filosofia contemporânea, destaca-se a crise da concepção moderna de razão.
Nesta unidade você conhecerá algumas correntes filosóficas da modernidade que defenderam a ideia de progresso da razão no decorrer da história. Também conhecerá algumas críticas à idealização da racionalidade que marcaram a transição do pensamento contemporâneo, além de novas concepções de razão propostas nos séculos 19 e 20. Então, você está convidado a entrar nesse estudo, nessa reflexão, considerando a filosofia contemporânea. Lembra que nós estamos na filosofia contemporânea e muito próximo de nós, falando da nossa realidade de fato, e a gente vai discutir aí muitas coisas sobre a razão e algumas críticas sobre a razão. E, como você bem sabe, né, filosofia, uma das características da filosofia é a racionalidade, a reflexão. A gente faz filosofia partindo desse princípio. O século XIX é considerado o período de transição entre filosofia moderna, herdeira da mentalidade iluminista, que destacava as possibilidades da razão, também chamada de consciência, a filosofia contemporânea que passou a apontar seus limites. Então, duas ideias importantes aí da turma. Na filosofia contemporânea, a razão era superior a qualquer coisa. O ser humano tinha a concepção de que a razão ia ser a salvação da pátria, usando o termo, para vocês entenderem bem, usando esse termo, né? E a gente constatou que não foi isso, né? Pelo contrário, a razão trouxe, sobretudo do ponto de vista ético, trouxe vários problemas sérios que até hoje nós estamos sofrendo as consequências, sobretudo no campo da ética, certo? A filosofia contemporânea que passou a apontar seus limites, no limite da razão. Essa mudança de perspectiva teve influência de conceito de ideologia proposto pelo Marx, da crítica de Nietzsche e as concepções modernas de razão e verdade. Então, Marx é um filósofo muito importante. Vale a pena nós estudarmos ele, vamos estudar. E Nietzsche também tem as suas críticas em relação à razão, certo? Sobretudo no aspecto das crenças. Nesse contexto, a busca de muitos pensadores modernos por estabelecer sistemas filosóficos, produzindo obras ligadas a diversas áreas da filosofia, foi substituída pela tendência dos contemporâneos de uma maior especialização em determinados temas. Além disso, o desenvolvimento das ciências humanas trouxe novas visões sobre temas que até então eram abordados somente no campo da filosofia, tá? Entre os quais a consciência e a organização social, como também a psicologia, a sociologia e outras ciências que nasceram na idade moderna, mas ganharam mais poder, vamos dizer assim, na idade contemporânea, certo? A seguir você conhecerá informações necessárias para compreender a crise da razão no pensamento contemporâneo. Ademais, conhecerá novos significados atribuídos pela filosofia e ou pela psicologia e aos conceitos de verdade e de razão ou consciência. Então, de fato, nós vamos ampliar a nossa concepção sobre a filosofia, sobre a psicologia, sobre as ciências que nós temos, que vai nos proporcionar visões diferentes e até ampliar a nossa visão em relação a certos assuntos. Ok? Então, vamos lá, coragem aí e vamos prosseguir. Positivismo.
durante o século XIX a Europa experimentava um grande entusiasmo diante do desenvolvimento da Revolução Industrial. Então, o século XIX foi marcado pela Revolução, né, como todos conhecem, aí, sobretudo com a efetivação do capitalismo e depois com o surgimento de novas ciências, como a sociologia, a psicologia, a economia. Então, o século XIX, de fato, tem essas grandes marcas, né, da revolução, da efetivação do capitalismo, da sua expansão e também do aparecimento, do surgimento, vamos dizer assim, de novas ciências. Nesse cenário cultural, o pensador francês Auguste Comte inaugurou o positivismo, diferentemente dos representantes da metafísica. Nesse momento aqui, alunos, a metafísica, ela realmente, de certa forma, deixou de existir na mentalidade de alguns pensadores, sobretudo de Auguste Comte, certo? Vamos avançar. Lá embaixo diz o seguinte: na visão de Auguste Comte, a história revelava o progresso da razão humana. Olha como ele considera a razão humana, a ciência, superior a qualquer outra ciência, qualquer outra manifestação de conhecimento. Por isso que é positivismo, crença no saber, achando que a razão, a ciência vai resolver, solucionar todos os problemas do ser humano. Você há de concordar comigo que não foi bem assim que aconteceu, né? Porque de fato não está acontecendo, certo? Na visão de Comte, já falei, né, na visão de Comte, a história revelava o progresso da razão humana, determinado pela lei dos 3 estados. Então isso é importante, a gente vai falar muito sobre a lei dos 3 estados na visão de Comte. De acordo com essa lei, a evolução dos indivíduos, das sociedades e dos conhecimentos ou das ciências, no decorrer do tempo, seria marcada por 3 etapas, correspondente, aí ele faz uma comparação, correspondente à infância, à juventude e à maturidade. Eram elas o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstrato e o estado positivo ou científico. Toda vez que falar de positivismo ou o estado positivo, lembra que é a ciência, se trata de ciência, se trata do conhecimento científico e tem essa tendência de ser superior às outras formas de conhecimento, certo? Vamos avançando, porque tem mais coisas aí. Mas o que é o positivismo afinal, certo? A palavra que possui um sentido muito amplo, podendo designar seja uma teoria que exclua toda qualquer negação, toda e qualquer contradição e afirme apenas o positivo, o idêntico, aquilo que eu falava, né? Quando se fala de positivo, se fala de ciência, de saber científico, negando as outras formas de saber. Ok? Vamos continuar. Seja uma doutrina que considera como objeto de conhecimento positivo somente os dados dos sentidos, como o antigo ceticismo e algumas tendências do iluminismo. Vamos avançando, e aí eu vou explicar agora um pouco o que consiste cada estado, tá bom? O estado teológico. O espírito humano encontra nos agentes sobrenaturais e a explicação dos fenômenos, né? Tudo que, naquela perspectiva, tudo que acontece é porque tem um Deus determinando que as coisas aconteçam e a fé numa crença, numa religião, num Deus. Então ele considera aí, foi o primeiro estado que o ser humano teve, né? Estado teológico. No estado teológico, as explicações dos fenômenos supõem uma causalidade sobrenatural. Os fenômenos da natureza, a origem dos seres, os costumes são explicados
pela ação dos deuses, aquilo que eu falar para você, né? Então, na visão de Comte, foi o primeiro estado que o ser humano teve, tá? Vamos pensar assim, foi a primeira forma de conhecimento que o ser humano teve na visão de Augusto Comte. Vamos prosseguindo. O estado metafísico. Os fenômenos são explicados não mais por agentes sobrenaturais, tá? Como o politeísmo, o monismo, assim por diante, mas por forças abstratas. No estado metafísico, os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas, por noções absolutas, pelas quais são explicados a origem e o destino do universo. Exemplo, na sua metafísica, Aristóteles explica a queda dos corpos pela essência dos corpos pesados, cuja natureza os faria tender para baixo ou para seu lugar natural. Então, aí dá o exemplo. Lembra das causas aristotélicas? Causa formal, causa final, causa eficiente, certo? Então, é nessa perspectiva que ele vai falar do estado metafísico. Estado positivo. Este é o último e definitivo. O espírito humano encontra a ciência e, deixando de lado a investigação das causas primeiras ou finais, se atém na observação dos fatos, procurando raciocinar sobre eles e descobrir as relações constantes entre os fenômenos observáveis, isto é, suas leis. Para Comte, o termo positivo designa o real em oposição ao quimérico, a certeza em oposição à indecisão, o preciso em oposição ao vago. Portanto, o estado positivo corresponde à maturidade do espírito humano, objetivo de toda a educação daí em frente. Então, veja aí como o Augusto Comte enaltecendo o estado positivo, com aquela ideia de que o estado positivo ele coloca aqui como o último e definitivo, tá? É como se a ciência já fosse o ser humano, com a ciência atingisse o último grau de sua capacidade, tá? E é por isso que é positivismo, né? Só para enfatizar mais a ideia de Comte, ele sempre vai afirmar que a ciência é positiva e ela é superior às outras formas de saber, tá? Ela é o último e definitivo, tá? Sempre nessa visão. As outras coisas que fogem da ciência, fogem do científico, na visão de Augusto Comte, desconsiderada. O positivismo desconsiderou as expressões míticas, religiosas e metafísicas, só para reforçar a ideia, para você entender bem essa filosofia de Augusto Comte. E a filosofia, que papel lhe foi reservado? Então, uma pergunta importante. Segundo Comte, cabe a ela a sistematização das ciências, a generalização dos mais importantes resultados da física, da química e da história natural. Ok? Comte reconhece que a metafísica, que a matemática, pela simplicidade de seu objeto, constitui uma espécie de instrumento de todas as outras ciências e desde a antiguidade teria atingido o estado positivo. Então, olha ele dando uma ênfase na matemática. Por quê? Porque a matemática ela é segura. Na matemática não pode haver erro na matemática, assim como as outras ciências também. Elaborou então a classificação das ciências, das ciências, 5 ao todo: astronomia, física, química, fisiologia, biologia e sociologia. Essa classificação parte da ciência mais simples, mais geral e mais afastada do humano,
e a astronomia, que é a astronomia até a mais complexa e concreta, a sociologia. Olha ele dando uma ênfase na sociologia, que de fato a sociologia é muito concreta, muito real. É o estudo da sociedade, o estudo como o ser humano se organiza em sociedade. Isso tem perpassa no nosso dia a dia, nas nossas relações, no modo de vida como vivemos. Então, de fato, essa ideia ela é muito positiva mesmo. Conte afirmar que o fundador da sociologia, Conte afirmava ser o fundador da sociologia, por ter sido ele quem lhe deu o nome e o estatuto de ciência. Definiu-a como física social. De fato, logo no início, a sociologia teve esse nome, física social, mas na verdade tomou os modelos da biologia e explicou a sociedade como um organismo vivo. Muito bem, também é isso mesmo. A sociologia é como a biologia. A sociedade é um organismo vivo? Sim, as pessoas fazem parte da sociedade, as pessoas são organismo vivo, tem que constituir vida. Muito legal essa retomada aí, que faz a gente lembrar lá do início dos estudos em relação à sociologia, como a sociologia fundou, a sua finalidade e assim por diante. Entusiasmou-se por teorias que analisavam a inteligência humana pela sua origem, arrogância que buscavam delimitar a localização das faculdades mentais no cérebro. Então, é isso, aluno. Muita coisa, né, para a gente pensar, para a gente refletir junto, mas vamos devagar, porque não dá para absorver, entender muita coisa ao mesmo tempo, mas o que foi dito são os tópicos principais, e peço para você, se não leu o material, por favor, leia o material, faça as suas anotações. Quando eu digo anotações, o destaque do texto, marque aí com o seu lápis, sua caneta, o marcador de texto, mas o importante é a leitura, certo, alunos? Sem fazer a leitura do material, do texto, fica difícil você compreender bem cada aula, cada texto. Então, por favor, se você não leu, leia o texto e vocês vão de fato precisar ler o texto, porque tem 10 questões aí que eu irei enviar para vocês responderem, tá? E as questões para vocês responderem vão ter que ler o material. Devo dizer para vocês o seguinte: tem perguntas que é para você comentar, a sua interpretação. Responda de acordo com o texto, tá? Sempre fundamentando a sua escrita, a sua resposta. E também tem pergunta que você vai dizer sim ou não, porém eu estou perguntando por quê também. Se você escrever que sim, você vai justificar por que sim ou por que não, certo? Então isso é para você desenvolver a sua escrita e ter essa habilidade de escrever, certo, alunos? E vocês vão responder aí no livro de vocês, atividade da página 7, tá? Se der para responder no livro mesmo, respondem, se não, responda no caderno, certo, alunos? E fico por aqui. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês nesse momento. Esse foi o nosso primeiro encontro, tá? do segundo bimestre, e espero encontrar vocês na próxima aula, se Deus quiser. Então, fique com Deus, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço do professor Denilson.